Oi, vamos conversar sobre investimento para o intercâmbio de au pair e se ainda vale a pena em 2026? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o planejamento financeiro para au pair. Hoje eu tenho 30 anos, mas eu fui au pair aos 26, que é a idade limite. Não vou abordar esse tema nesse vídeo. Tem um videozinho que eu gravei explicando os prazos para quem tem 26 anos e quer ir na idade limite. Mas aqui eu quero mostrar um planejamento financeiro. E ao final do vídeo eu quero poder responder se você consegue recuperar esse investimento que você fez, qual é o valor desse investimento que você vai fazer e financeiramente falando, vale a pena? Se você for fazer um empréstimo para poder ter os recursos para fazer o intercâmbio, o quanto de verdade você precisa? O valor do intercâmbio ele não se resume somente à taxa que você paga para a agência. Existem muitos outros custos que você vai ter e você precisa ter eles em mente caso você opte por esse caminho de empréstimo. A intenção desse vídeo é trazer essa luz para você. Algo que eu gostaria muito de ter ouvido quando eu fui lá em 2023. Então, eu realmente espero que ajude. Vamos lá, que agora a gente vai mostrar os números. Bem, eu vou abrir aqui a minha planilha e eu vou conversando conforme eu for lendo. As duas coisas que a gente tem que pensar são os custos fixos e os custos variáveis do programa de au pair. Como custos fixos, a gente vai ter os custos com tirar o passaporte, o próprio programa de au pair, e aqui eu coloquei uma média entre 400 e 750 dólares, porque eu não tenho certeza quanto que tá. Eu entrei no site da Cultura Au Pair só para dar uma olhadinha, e lá fala que, dependendo da sua situação, você tem alguns possíveis descontos. A média vai ficar entre 400 e 750 dólares. Eu vou trazer aqui o valor que eu paguei quando eu fui lá em 2022. Então, em 2022 eu paguei 650 dólares, que isso traduziu para uns 3.500 reais mais ou menos. Além disso, tem o visto J1, que pelo que eu verifiquei hoje tá uns 185 dólares. Na época, eu paguei 860 o visto mais a taxa de entrega. E também tem a PID. Eu não sei quanto que tá custando hoje, mas na época eu paguei 363,67. Então, de custo fixo, de cara, você já pode considerar aí uns 5 mil reais aproximadamente. Tô fazendo uma pausa aqui só para acrescentar uma informação. Depois que eu gravei o vídeo, eu fui ver que na verdade tem um custo a mais, que na minha época não tinha, e tá valendo desde 2024, que é a taxa de reciprocidade, que são 102 dólares. Então, esse valor também vai ser acrescentado como um custo fixo para quem se candidatar no processo de agora. Só esse adendo. E aí vem os custos variáveis, que esses custos vão mudar de situação para situação. Eu não moro na capital, eu moro no interior de São Paulo, então eu tive que custear a viagem para ir até São Paulo tirar o visto, entre outras coisas. E eu vou apresentar algumas dessas coisas para você poder pensar se esse custo também faz sentido para você ou não, que é importante você ter ele descrito na sua planilha, no seu planejamento financeiro. Então, de custos variáveis, para a ida minha em São Paulo lá em 2022, eu paguei 163 de passagem de ida, porque eu pedi pro meu pai ir comigo que eu não quis ir sozinha. Eu passei uma noite em São Paulo, então eu pedi para ele ir comigo. Eu paguei um Airbnb para nós. Lá a gente pagou Uber e também teve alimentação. Eu não lembro desses valores certinhos, então só um valor estimado. A intenção aqui é você ter em mente que talvez você tenha que arcar com custos de viagem para poder tirar o visto e outros documentos. Eu também paguei o anticoncepcional. Eu tomava anticoncepcional para controlar fluxo, sempre tive muita baixa de ferro no sangue, controlar o fluxo me ajudava com essa baixa de ferro. E eu fiquei com medo de comprar anticoncepcional lá, por não saber, por ter que ir em consulta médica, enfim, muita insegurança. Minha médica me falou do Implanon, existem outros métodos, eu optei pelo Implanon, coloquei, enfim, não vou entrar no assunto do anticoncepcional, mas foi bom, no geral, funcionou pra mim. Ele tem duração de 3 anos, então durou tranquilamente.
O certificado de saúde é uma coisa que você vai precisar. Eu não coloquei custo porque quando eu fui fazer a colocagem do anticoncepcional, eu também já peguei esse certificado. Então, tem gente que vai no postinho, tem gente que paga médico, tem gente que pede para primo assinar. Você só precisa de um documento. Só isso. Eu também comprei adaptador de tomada universal, que é uma coisa importante, principalmente para aeroporto, na hora que você chega, não passar apuro, e até na casa da Roche Family, que as tomadas são diferentes. Eu não levei notebook, eu levei um tablet e eu acabei comprando um tecladinho, caso eu quisesse digitar alguma coisa, enfim, até eu comprar o meu MacBook, que eu já fui com essa ideia de comprar um notebook lá. Remédios, eu acho que eu gastei até mais do que R$300 em remédios e não precisava de tanto, para ser sincera, mas na época eu não sabia e tudo mais, acabei levando bastante coisa. Eu paguei uma consultoria de visto, hoje eu sei que não precisava, mas na época eu fiquei muito insegura de aplicar para o visto J1 sozinha, paguei a consultoria, deu tudo certo. A declaração do imposto de renda eu tive que fazer por causa do meu trabalho antigo, por questão de, enfim, regras da contabilidade. Eu tive que fazer a declaração tanto por causa do trabalho, até por questão na hora do visto, eu mostrar meu extrato bancário, blá blá blá, essas coisas. Então, fiz. Eu não tinha mala de viagem, então eu comprei uma mala M, uma mala P e uma mochila. E aí só essas malas foram aí uns R$1.000, uns pouquinho. Foram muito boas, foi um investimento ótimo. Todas as viagens que eu fazia lá nos Estados Unidos, eu usei essas malas, inclusive trouxe elas de volta comigo, porque assim, eu voltei pro Brasil. E eu optei por levar uma reserva de emergência, porque eu não sabia o que poderia acontecer. Eu não sabia se eu ia me adaptar com a família. Eu não sabia se a família era acolhedora, se a família poderia me oferecer um remédio caso eu precisasse, além dos que eu levei, se eu precisasse ir no médico. Eu não sabia, poderia acontecer tantas coisas. Então, eu também levei uma reserva financeira, né, uma segurança a mais. Enfim, levando em consideração esses custos variados, aí a gente tem pela minha planilha aqui, né, um custo aproximado de uns R$6.700. Esses custos variados vai depender de cada um. Esses pontos que eu trouxe é mais para você pensar. Então, juntando essas duas informações, quanto que seria o investimento necessário para o au pair, para você ter em mente? Principalmente se você não tem esse dinheiro e tem que levantar esse dinheiro para poder fazer, é bom ter isso em mente. Então, o investimento ele vai girar aí, somando os custos fixos com os variáveis, que depende de cada um. E lembrando que nesses custos variados aqui, eu estou colocando também esses $500 de reserva de emergência, só para você ter uma noção, tá? Então, o investimento de au pair, ele pode ficar aí entre uns R$8.000 e R$13.000, mais ou menos. E esse dinheiro é um dinheiro que você vai gastar antes de você ir, né? Então, muito importante você ter a noção financeira, planejamento financeiro é muito importante, principalmente se você quiser voltar desse intercâmbio com dinheiro no bolso. Seu planejamento começa desde antes, esse controle, essa visão dos seus custos e tudo mais, tá? Agora que eu consegui te dar uma noção de como que você tem que pensar para levantar os seus custos fixos e variáveis para o intercâmbio, eu vou te responder a pergunta: financeiramente vale a pena fazer esse intercâmbio? Então, eu montei uma planilha para exemplificar o que eu vou falar, para facilitar um pouco mais a compreensão. Então, eu estou considerando aqui o valor mínimo do pagamento, que é por semana. Esse vídeo eu tive que regravar de novo, porque alguns valores foram atualizados dos que eu tinha, então vou atualizar esses valores também e explicar a lógica por trás para você se programar financeiramente o quanto você quer guardar e também se programar o quanto você vai gastar durante as semanas, caso você for, para que no final do ano você tenha uma reserva de emergência também, tá? Então, em 2026, o salário de au pair é $215 por semana.
Toda semana, o ideal é que você guarde 10% desse valor, porque lá no final do ano você vai ter que pagar imposto, que são as taxas. E o ideal é que você guarde esse dinheiro aos pouquinhos, para que lá na frente não te sobrecarregue. Você teria que guardar aí uns $20 aproximadamente por semana. Então, considerando esse valor, que você já guardou, porque você vai ter que usar para pagar um imposto, o que te sobra de verdade para você poder gastar à vontade seria R$ 193,50. Se você pegar esse valor e você multiplicar por 52 semanas, que isso equivale a um ano, você vai ver que você poderia acumular $10 mil. Isso acontece de verdade? Não, é muito difícil, porque quando você chega lá, para você acumular esse valor, significa que você não teria gastado com absolutamente nada. E a partir do momento que você vai no intercâmbio, não é só o fato de acumular dinheiro, você também quer viver as experiências e você quer... enfim, a hora que você vê as promoções, você vai ficar mexida na hora de guardar dinheiro, entre guardar dinheiro e comprar. Produtos é muito barato, então o poder de compra é alto lá para produtos e, enfim, muito difícil guardar esse dinheiro, mas essa é a possibilidade. O que eu sugiro? Antes de você ir, já vai com a mentalidade de guardar 30% para uma reserva de emergência, para uma reserva pessoal para depois do intercâmbio e gastar à vontade com o que você quiser, 70% desse valor. Vamos aos números. Então, para você gastar à vontade 70% desses $10 mil, vai dar uns $7 mil. E 30% desse valor vai dar aproximadamente uns $3 mil. O que isso significa na prática? Que se você seguir isso daqui certinho, ao final do ano você teria guardado, você teria vivido intercâmbio e você teria guardado aí uns $3 mil, que equivale hoje a uns 15 mil, 17 mil reais, mais ou menos. Isso para o primeiro ano. Se você ficar o segundo ano, multiplica esse valor por 2. $7 mil para gastar à vontade no ano, isso vai equivaler mais ou menos $500 no mês para você gastar à vontade. É muito dinheiro? Não. Se você for começar a se comparar com o padrão de vida americano, quanto que uma americana ou uma nene americana iria ganhar, você vai ver que não é. Tem menina que faz isso em uma semana ou até faz $1.000 em uma semana. Então, realmente não é muito não. Não vai com essa mentalidade. Esse tipo de comparação, a única coisa que ele vai gerar na sua cabeça é um senso de desvalorização e escravidão. Isso é mentira? Não, né? Se a gente for na ponta do lápis, não é. Mas isso não vai te trazer nada de positivo, absolutamente nada. Então, durante o intercâmbio, a única coisa que você precisa focar é a oportunidade de viver nos Estados Unidos, de conhecer uma cultura, de você também poder guardar dinheiro. Me responde, que trabalho no Brasil, que você vai poder pagar a sua casa, que é a sua moradia, sua alimentação, seu transporte, seja de carro, Uber, o que for, e ainda assim vai te sobrar mais ou menos R$2.500, que são aqueles $500 por mês para você gastar. R$2.500 para você gastar com o que você quiser. Além disso, você também guardou um dinheiro para sua reserva de emergência, para que lá no final do ano você tenha aí uns R$15 mil acumulado, todos os meses. Você pagando todas as suas contas, guardando dinheiro e ainda assim sobrando R$2.500 para você gastar com o que você quiser. Isso sem contar o poder de compra dos Estados Unidos. Além do mais, o fato de você estar lá, muitas portas podem se abrir, tanto nos Estados Unidos como fora dos Estados Unidos, em outros países, ou você pode fazer como eu e também voltar para o Brasil por uma escolha pessoal. E são aprendizados e experiências, então não foque no negativo e nessa comparação
que ela vai aparecer para você nessa comparação, que vai te trazer somente sentimentos ruins, de desvalorização, de exploração, e isso não vai te trazer nada de bom. Foca no que você pode extrair de melhor desse intercâmbio, tá? Essa é a minha dica final. E eu espero que eu possa ter ajudado um pouquinho.